Aos 35 anos de idade, Napoleão Bernardes tem a experiência de ter sido eleito e reeleito prefeito de Blumenau, a terceira maior cidade do estado. No Cabeça de Político dessa quinta-feira, ele vai nos contar por que da renúncia ao cargo para disputar a eleição ao Senado e quais são os planos do PSDB para essa eleição. O senhor renunciou à Prefeitura de Blumenau em abril com a disposição de se lançou pré-candidato ao Senado. O senhor está correndo o Estado com essa disposição, mas a vaga ainda não é garantida. O senhor tem convicção da decisão que tomou? Tenho plena convicção de que é fundamental, com a vivência que tive de 2 mandatos como prefeito, contribuir com essa visão municipalista, causa das cidades, em favor de Santa Catarina e pelo Brasil. Por isso a convicção, àquele momento da renúncia, incentivada pela cidade, corroborada pelo sentimento regional do Vale do Itajaí, que com as suas lideranças representativas referendou essa tese, corroborou essa tese, que levantou inclusive a autoestima de toda aquela comunidade regional. E com certeza, dada essa vivência de 2 mandatos de prefeito, embora nunca tendo sido deputado nem senador, penso que no Congresso Nacional, no Senado da República, essa vivência pode ser muito importante no sentido de defender essa causa, que é uma causa da sociedade catarinense e brasileira. O PSDB hoje tem colocado a pré-candidatura do senador Paulo Bauer ao governo. Como o senhor avalia a viabilidade dessa candidatura diante daquelas investigações autorizadas pelo Supremo contra o senador? O PSDB crê, obviamente, na justiça, no devido processo legal, no sentido de que, no tempo oportuno e dado o devido processo legal, tudo seja esclarecido. Num país burocratizado como o Brasil, e nessa politização que leva à polarização, quem é mandatário, né, e quem disputou eleições majoritárias, quem tem cargos eletivos, normalmente esbarra, né, nesse tipo de discussão e de tema. Então isso é uma questão de justiça, de devido processo legal, que com certeza vai botar os pingos nos is e esclarecer. Essa é a posição clara do PSDB. O PSDB terá candidato ao governo, será o senador Paulo Bauer, e eu me coloco à disposição do partido para bem defender Santa Catarina e o Brasil no Senado da República. O PSDB parece estar um pouquinho atrás na composição das alianças, na articulação das alianças para a eleição de outubro, e o PSDB exige a vaga, a titularidade da chapa, com o senador Paulo Bauer no caso, uma vaga ao Senado com o senhor e o apoio ao presidenciável Geraldo Alckmin. O PSDB não está pedindo demais? Há quem olhe para o lado, há quem olhe para trás. Nós do PSDB olhamos para frente, para as necessidades do presente e do futuro de Santa Catarina e do Brasil. Então, sem arrogância e nem prepotência, nós sabemos onde queremos chegar. O PSDB governou muitas cidades e governa muitas cidades com êxito, com um belo resultado administrativo. Governou muitos estados com excelência, com eficiência, como no período em que governou o Brasil, trouxe transformações positivas, profundas em termos estruturais. Digo isso para relatar que o projeto do PSDB é de bem governar Santa Catarina, e uma eleição com 2 turnos, ela deve legitimar justamente que os partidos apresentem as suas propostas. Então o PSDB pouco tem falado em termos de coligação, porque não temos olhado para o lado, nós temos olhado para frente. A nossa aliança é com um compromisso de responsabilidade de gestão, que é a ênfase que o PSDB tem em relação aos seus mandatos. Então aqueles, né, que toparem, né, compartilhar conosco desses ideais de ênfase em eficiência na gestão, tecnologia, inovação, uma democracia cada vez mais ativa e participativa, são bem-vindos a compartilharem desse projeto. Mas o PSDB, ainda que em chapa pura, né, seguirá adiante nesse propósito. Os tucanos encarariam uma chapa pura, então? Não há dúvida. Nós estamos aqui para apresentar o jeito tucano governar a sociedade catarinense. O senhor tem uma carreira meteórica na política catarinense. O senhor, com menos de 35 anos, foi vereador, 2 vezes prefeito eleito de Blumenau. O senhor acredita que hoje, se houvesse esse cenário, o senhor estaria pronto para governar Santa Catarina? Eu não trabalho com hipótese, eu sempre trabalho com convicção. Então essa hipótese ela não existe. O PSDB tem a candidatura do senador Paulo Bauer, que eu respeito, é um candidato preparado e qualificado. Independente de quem será o candidato, Napoleão Bernardes hoje, 36 anos, está pronto para governar Santa Catarina? Eu sou alguém pleno de convicção, pleno de ideal, e eu tenho certeza que quando se tem convicção e ideal, nós temos a partir daí toda a condição de fazer o melhor governo ou a melhor atuação parlamentar, seja qual seja a decisão da sociedade catarinense. O que eu quero dizer é que quando se tem idealismo, quando se tem paixão por um ideal, e é realmente o que me move, eu tenho toda a humildade no sentido de saber, né, ser um inspirador de equipes e ser um recrutador de grandes times. Então é nesse sentido, da humildade de saber compor com os melhores talentos e com a humildade de saber que se não se constrói nada sozinho, né, cooperaria
a sociedade, buscaria o envolvimento da sociedade e a partir daí, né, com a sociedade governando conosco, aí sim seria um grande governo, mas isso no seu tempo e no seu momento, né, que não é agora. Agora, eventualmente, a pré-candidatura é ao Senado, a depender dessa confirmação pelo partido. O senhor acredita na viabilidade da candidatura de Geraldo Alckmin à presidência? Eu sempre digo que se cada um de nós, por exemplo, tivesse uma empresa familiar e essa empresa familiar tivesse passando pela maior dificuldade da sua vida, da sua história, quem nós contrataríamos por currículo? Aquele que fosse o mais experiente para bem gerir aquela empresa, quem tivesse retrospecto em relação a resultados. O Brasil é uma nação, é uma organização com muitos problemas. Geraldo Alckmin é alguém que, se fosse um país, o estado de São Paulo, teria governado o segundo maior país da América Latina por 4 vezes e com pleno êxito. É um estado que tem indicadores invejáveis do ponto de vista positivo em todos os aspectos que se olhem. Então, alguém que tem 16 anos, num governo absolutamente exitoso, com indicadores excepcionais de alavancagem do desenvolvimento em todas as suas perspectivas, é alguém mais qualificado, é alguém que o Brasil precisa. E, com certeza, agora, iniciado o período eleitoral, o Geraldo Alckmin vai ter a condição de demonstrar não só a capacidade plena administrativa que tem, né, o gestor importante que é, mas a pessoa humana ímpar, né, que também tem, e com certeza, na soma desses valores, será o presidente do Brasil. Resumidamente, dos seus 6 anos prefeito de Blumenau, que legado o senhor acha que deixou? No primeiro mandato, a marca da transparência, da eficiência na gestão, que foi premiada e reconhecida com muitos prêmios nacionais, em termos até de incentivo ao empreendedorismo. Então, o primeiro mandato foi um mandato muito marcado por tecnologia, por inovação, por incentivo ao empreendedorismo, pela transparência, ou seja, né, a gestão eficiente como ela deve ser para gerar os melhores resultados. O segundo mandato, 2 marcas principais, que é a transformação em termos do transporte coletivo. Hoje, da maior crise que Santa Catarina vivenciou em transporte coletivo foi Blumenau em 2015 e nós viabilizamos em curtíssimo espaço de tempo, hoje já, a frota mais nova do estado de Santa Catarina. Ou seja, foi uma gestão de crise absolutamente eficiente com resultado positivo para a população. Hoje a frota mais nova do estado, ano que vem a frota mais nova do Brasil. Ano que vem o ônibus coletivo mais antigo que for estar rodando pelas ruas de Blumenau é o 0 km, né, do ano passado. E a segunda marca é o maior legado em termos de obras de mobilidade. Não há cidade catarinense que tenha tantas obras em execução, um volume tão grande de obras em execução. É o maior conjunto de obras da história de Blumenau. Em termos de trânsito e mobilidade, mais de 190 milhões de reais de obras em andamento. Tudo isso é fruto do primeiro mandato, o legado do primeiro mandato. Como avalia esses primeiros gestos do governo do seu sucessor, Mário Hildebrand, na prefeitura? O Mário é um grande gestor, além de uma figura humana extraordinária, absolutamente competente e capaz e com certeza vai fazer a entrega, né, desse sistema do transporte coletivo, essa renovação de 1/3 da frota que ainda resta para o ano que vem e a entrega dessas obras todas que iniciamos. Então o Mário, né, vai entregar a Blumenau, né, como legado, né, legado do nosso governo conjunto, o maior volume de obras da história de Blumenau em termos de mobilidade, além da frota de transporte coletivo a mais nova de todo o Brasil. Bom, prefeito, muito obrigado aqui pela presença no Cabeça de Político. Até uma próxima oportunidade. Que agradeço. Um abraço, Chiara. Obrigado.